pastores. Fique à vontade. Obrigado, irmão Tiago. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os nossos irmãos. Irmãos amados aí da Igreja Evangélica Atos e de todas as igrejas evangélicas co-irmãs da nossa igreja. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos aqui trazendo a palavra de Deus, não só pelos canais de mídia social, mas também pelo programa de rádio. Eu oro a Deus que estenda a sua mão sobre a Rádio Peperi, sobre esta porta maravilhosa que Deus abriu, para que cruzem com maestria nestes momentos aí que a nação está passando. Mas eu não quero falar do que a nação está passando, não. Eu quero falar do que a nação vai passar. Amém? Eu quero trazer uma mensagem para vocês. E eu gostaria de pedir aos músicos, é isso aí, e tragam mais um louvor. Eu quero dedicar esse louvor a todos os que estão nos ouvindo agora pela rádio e pelo Facebook. Eu quero dedicar este louvor, que vocês vão louvar em alguns segundos, para você, meu amado, para que você comece a irrigar dentro do seu coração fé, esperança e amor. Ok? Comecemos agora a gerar uma onda positiva, uma onda de mudanças, uma onda, um vento novo chegando, jogando as folhas para longe, jogando os problemas para longe, trazendo algo novo para nós. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero agradecer a todos que me ouvem no presídio, nos hospitais, a todo agente de saúde, que a paz do Senhor Jesus Cristo venha inundar o seu coração. E quero também dedicar este culto a todos os agentes do policiamento. Quero também trazer esta palavra de mudança para os órgãos públicos, para todos os militares, para agentes de saúde, agentes penitenciários, para os enfermos, para os familiares dos enfermos, que há um vento chegando e a mudança está vindo. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta e filho do homem para que se arrependa. Ele disse que vai mudar e Ele vai mudar. Não interessa o que eu ouço e vejo, interessa o que eu creio. E eu creio que Deus tem mais para nós, amém? Então nós vamos ouvir agora, vocês estão ok? Estão prontos? Então, por favor, eu peço para que vocês entreguem isso para Deus. E isso venha realmente a vir de dentro do coração de vocês. Não somente um louvor ou uma canção, mas que isso se torne uma adoração de um espírito para outro espírito, ou seja, do nosso espírito para o Espírito de Deus. Louve ao Senhor. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Posso ficar de pé
céus, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Aleluia. Eu acho que nunca foi tão imprescindível na história um fogo do céu. Nunca foi tão essencial e necessário para nós fogo do céu. Deve cair, mas em nossos corações, deve nos queimar primeiro, porque ninguém pode dar para outro aquilo que não tem. Que clamemos pelo fogo do céu, que clamemos pelo fogo de Deus. Muito obrigado, meus amados. Aleluia. Mensagem bíblica. Hoje o programa terminará mais cedo, não vai terminar até as 9, porque parte da liturgia que dar-se-á devido ao público presente, pela ausência do público, não está vendo essa liturgia, ok? Então a gente vai sintetizando, pregando igual, não vamos abrir mão, mas vamos agora ministrar a palavra de Deus. Eu quero falar sobre a verdade, ok, gente? A verdade. Então eu preciso que você venha abrir a tua palavra, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, em João 14,6, eu quero que você abra lá em João 14,6, e quero agradecer, irmão Tiago, pela palavra. Quem me conhece, Tiago? Quem me conhece, quem congrega aqui, quem me conhece há 4 anos, sabe que o pastor Alexandre, nós nunca inclusive, nem nunca publicamos conta bancária, nem nada. Mas em virtude da pandemia, meus irmãos, o que nós podemos fazer? Muitas pessoas esquecem que a igreja continua lá, gerando dívidas. Eu não vou falar nem de casa pastoral, nem minha, nada disso, né? Mas há uma necessidade. E o interessante é que Deus deixou isso a cargo dos homens. Ele deixou isso a cargo dos homens. Por quê? Porque isso gera o amor pela igreja em detrimento ao dinheiro. Que o mundo ensina a você amar o dinheiro em detrimento à igreja. Por isso Deus diz, traga os dízimos e oferta para a casa do Senhor. Ok? Então, nós estamos aí, a nossa conta, daqui a pouco a Vivi coloca ali de novo, e os nossos membros, os nossos irmãos, simpatizantes, podem colocar ali a ofertar tranquilamente, e eu creio que Deus não vai lhe deixar descoberto, amém? Muito bem, João capítulo 14, versículo 6, a Bíblia Sagrada diz, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Querido Espírito, eu peço agora que o Senhor venha orar através dos meus lábios, falar através dos meus lábios, interagir com este público que está no programa de rádio, que está pelo Facebook, que está nos vendo dentro do seu carro, em sua casa, nos ouvindo em algum lugar, aonde o alcance das ondas de rádio estiverem chegando, no interior, no presídio, nos hospitais. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Amém? Para que a gente fale sobre a verdade, a gente precisa não só entender
a terminologia da palavra, mas entender qual é o impacto dessa palavra, porque todas as palavras que falamos, ela tem um impacto em nossas vidas. Se você fala alguma coisa que não deveria, isso vai repercutir negativamente. Se você fala uma coisa que deveria, isso vai trazer uma repercussão positiva, ok? Então nós temos que compreender o seguinte, se a palavra de Deus estiver num momento, numa situação em que você não ouça a palavra, não der ouvido à palavra, então eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é a situação que a palavra de Deus tem para trazer mudança em nossa vida? A palavra de Deus, em João, capítulo 8, 45, Jesus responde qual é o mistério da palavra que ele falava e que não havia segmento, que pessoas não davam crédito em sua palavra. Jesus fala dessa forma, em João capítulo 10, versículo 26. Por que as pessoas não creem na palavra, não estão crendo, não criam na palavra de Deus? Por que razão? Por que as pessoas têm uma dificuldade em não crer na palavra? Por que razão? É todo mundo que não crê? É todo mundo que crê? Nós temos que compreender o poder e o impacto da palavra de Deus nos corações, na humanidade. Quando Deus deixa a palavra, Ele deixa não somente tinta e papel, Ele não deixa letras apenas. Ele deixa uma fórmula, Ele deixa um decreto, Ele deixa um edito. Porque todas as vezes que Deus fala alguma coisa, Ele fala aquilo com objetivo. Ninguém fala palavras ao vento. Ninguém sai por aí dizendo alguma coisa sem que aquilo tenha um fundamento ou uma finalidade. Então quando a Bíblia diz, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus não está dizendo apenas para alguém, vem me seguir, ou eu sou um cara legal. Ele está dizendo palavras essenciais para o espírito humano. Por que isso? Porque o espírito humano, ele tem a natureza de seguir muitas coisas, de seguir muitos desejos, muitas inclinações do coração. A palavra de Deus tem este objetivo de fazer com que o homem seja orientado. Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho, os homens, eles tinham uma dificuldade com relação a andar, a caminhar. Por quê? Porque o ser humano nasceu para ser guiado. Então, quando Deus não guia o homem, o seu coração é guiado pelos seus desejos. Então Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Ou seja, eu vou guiar vocês. Para onde quer que vocês tenham de ir, eu sou o guia de vocês. Andem por mim, andem através de mim, e vocês não vão se perder. Segundo ponto, ele diz, eu sou a verdade. E a verdade, quando Jesus fala, eu acho muito maravilhoso quando eu estudava o hebraico, porque a verdade significa emet, em hebraico, apenas três letras hebraicas, 3 consoantes, o aleph, o mem e o tav. Uma, na verdade, a gente chama no hebraico de consoante vocálica, porque o aleph é uma consoante que também é uma vogal, né? Conforme for o emprego dessa letra. Então, quando Jesus diz, eu sou a emet, Jesus está falando de uma verdade absoluta. Ele está falando de uma verdade. Ele está falando de uma verdade verdadeira, de uma verdade essencial. Então, quando ele diz, eu sou a verdade, ele está dizendo que em qualquer esfera que o homem esteja sendo enganado, ou que o homem possa ser enganado, ele disse, eu sou anarnu, eu sou. Ele está colocando o quê? Uma personificação, na verdade. Ele está personificando, ele está dizendo que a verdade é um ser vivo. Por isso ele disse, eu sou a verdade. E você pode ver que o artigo é definido ali. Ele diz, eu sou a. Ele não diz, eu sou uma. Até porque no hebraico não existe indefinição. Só se emprega o artigo definido. No hebraico não se emprega artigo indefinido. Se não há o artigo definido, já se entende, para quem estuda hebraico, que já é indefinido o artigo. Não precisa estar ali. Mas quando ele emprega o artigo definido, ele diz, eu sou o,
eu sou A e eu sou A. Então, caminho, verdade e vida, ele utiliza no artigo definido. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o caminho que ele diz que ele é o caminho absoluto, é o caminho universal. A verdade universal e a vida eterna. Então, quando ele chega e fala isso para os discípulos próximo de sua partida, ele estava dizendo que eu estou indo, na casa de meu pai há muitas moradas, João 14:1. Creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu teria dito a vocês. Por quê? Porque eu sou a verdade. A verdade não mente, a verdade não engana, nem maquia nada. A verdade simplesmente ela é o que é. E aí nós encontramos uma dificuldade em receber a verdade. Por quê? Porque a verdade ela é bem recebida para aquele que não está em transgressão. Se você falar para uma pessoa que você não pode roubar, a pessoa não rouba, ela não se ofende, mas o ladrão se ofende. Está me chamando de ladrão? Então, quando Jesus ele diz, eu sou a verdade, e ele cria também um problema ali para aqueles que não gostam da verdade. Porque para aceitar essa verdade, tem que aceitar a sua pessoa. Você entende? Então, aquele que não gosta de Jesus não tem saída. Por quê? Porque a verdade não é só uma nomenclatura. Não é só uma ideia, nem uma expressão gramatical. A verdade é uma pessoa. Então, Jesus coloca tudo no seu peito, ele diz, eu sou a verdade. Ou seja, aquele que não gosta da verdade não gosta de Jesus. Aquele que não aceita a verdade não aceita o próprio Cristo. E aí nós temos que ler com você, para que você entenda que eu não estou formulando nada nesse princípio. João capítulo 10, versículo 26. Você vai ver um grupo de pessoas que não criam em Jesus. João capítulo 10, versículo 26. Você vai entender quem é que não aceita a verdade personificada por Jesus Cristo. Quem não aceita? Mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Então há um primeiro grupo que não crê na palavra de Jesus Cristo. São quem? São ovelhas de um outro pastor. Porque o interessante é que o texto diz que não são das ovelhas dele. Não são minhas ovelhas e não são das minhas. Eu acredito que eu posso conjugar diferente. Porque quando ele diz não são minhas, fala de um termo de propriedade, mas quando não são das minhas, implica dois, significa que existe a ovelha dos outros. E aí, isso me mostra que Satanás também apacenta seu rebanho. Quando Jesus Cristo diz que vocês não creem porque não são das minhas ovelhas, olha o mistério. Ele está dizendo que os que não creem, porque ele está se dirigindo a um grupo. Ele se dirige a pessoas, ele está se dirigindo àqueles que diziam, nós temos por pai Abraão, não somos como tio, um bastardo. Eles estavam questionando o nascimento de Jesus, porque eles diziam que Jesus nasceu e não é filho de José. Então de que pai esse cara é? De que pai ele é? Ele não é filho de José. Ele é um bastardo, ou seja, ele não veio de uma geração natural entre o marido e a esposa. Eles quiseram afrontá-lo, você me entende? E aí ele diz o que, meus queridos irmãos? Vocês não creem. O que é crer? Acreditar. Agora olha só que interessante. Vamos para o versículo 25, Viviane. Versículo 25 de João 10. As minhas ovelhas... Ok, acabei lendo. Jesus respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não acreditam, não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Agora vai para o versículo 26. Mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Você percebeu? Você percebeu que a verdade personificada por Jesus faz com que aquele que recebe a verdade, recebe o pastor. Porque a verdade também pastoreia. A verdade é Jesus. Então uma vez que eu ouço a verdade, eu me torno um seguidor de Jesus Cristo. Mas qual verdade? A verdade absoluta. Não é qualquer verdade, a verdade relativizada. Estamos falando de uma verdade absoluta. Então, quando eu ouço a verdade de Jesus, eu também me torno seu seguidor. Mas ele está dizendo que aquele povo não ouve, porque não são ovelhas dele. Eles não ouvem a voz dele. Ele não está dizendo que eles não escutam, ok? Nós temos que separar, escutar de dar ouvidos. Ele está falando... Vocês não me dão crédito. É como aquela história do porquinho.
Eu vi um desenho aqui, vou falar aqui porque eu acho que dá para se encaixar. E o porquinho estava construindo uma máquina, que era uma máquina para pegar o lobo. O outro porquinho, os dois outros porquinhos que não queriam nada na vida, eles pegavam uma trombeta de emergência, que era a trombeta em caso de lobo, toca a trombeta. E eles tocavam a trombeta, o outro vinha correndo com a espingarda e eles davam risada. Eles davam risada. Eles davam risada e eles foram perdendo a credibilidade. Fizeram duas, fizeram três, perderam a credibilidade. Um dia eles estavam cantando com a flautinha. E o lobo veio e capturou, eles tocaram a trombeta. Quando o outro porquinho foi sair, ele parou. E aí ele se lembrou, deve ser mais uma pegadinha. E essa era uma realidade. Significa o quê? Que ele não deu crédito por causa da brincadeira excessiva acerca de um assunto sério. Então, nós podemos brincar em muitas áreas, mas não em assuntos sérios. E o que eu vou trazer para você aqui são os poderes da verdade. Em primeiro lugar, eu estou explicando que a verdade é uma pessoa, ok? Qual verdade? Absoluta ou relativa? A verdade é absoluta, porque cada um tem sua verdade, mas só Jesus é a verdade universal. Cada um pode ter seus argumentos, mas só Jesus Cristo decide o assunto definitivamente. Há muitas formas da gente prolongar a vida, seja de forma estética, seja fazendo exercício ou comendo alimento saudável, mas isso não te garante vida eterna. Só Jesus é a vida eterna. Então, por mais que eu me direcione a algumas verdades, só a verdade, Jesus Cristo, é que me garante algo eterno. Amém? Então, quando Jesus fala que ele é a verdade, ele cria um problema para quem não gosta da verdade. É porque, se você não aceitar a verdade, não aceita Jesus, e se aceita a verdade, tem que seguir Jesus Cristo. Acabou a conversa. E aí eu me lembrei de uma história que eu ouvi há muitos anos atrás, sobre o pastor Silas Malafaia, que foi no Texas, no Arkansas, eu não lembro. Ele disse que tinha um pastor com um monte de ovelhas, uma região de pastores ali, um monte de ovelhas. E chegou um outro pastor, porque era à beira de um lago, de um rio, e elas se misturaram, entraram umas às outras ali para beber água. E foi feita uma pergunta. Ai, ai, ai. Misturou tudo. E o outro está vindo, sentou, nem estava dando bola. E ele perguntou, vem cá, como é que você sabe, como é que você consegue separar agora essas ovelhas? Ele diz, na hora que eu vou embora, eu assovio. Eu falo alguma coisa, elas vêm, as minhas, elas saem. Mas sério, falou, não precisa se preocupar. As que eu crio vão me seguir. E eu falei, meu Deus, é por isso que Jesus Cristo disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Você percebe? Sabe por que muitas pessoas não estão ouvindo a voz de Jesus Cristo? Porque não são suas ovelhas. Essa é a grande realidade. As pessoas não estão mais dando ouvido às verdades que nós falamos nas igrejas. Nós temos igrejas aí abertas. Nós temos hoje um público de desigrejado, que quando eu entrei aqui há 4 anos atrás, era de 9 milhões no Brasil. 9 milhões de desigrejados. E se você for conversar com os desigrejados, eles já viram o problema em tudo que é igreja, nunca viram o problema dentro deles. Eles nunca veem que eles podem estar carregando um problema. Uma igreja, o problema é o som alto, a outra é o som baixo, a outra é falta de instrumento, a outra não foi bem recebido na porta, a outra está suja, a outra é luxuosa demais. Eles onde vão, a outra fala de dinheiro, mas uma coisa que eu acho interessante, isso também me orienta, que eles não entraram em nenhuma dessas igrejas para procurar Jesus. Eles entraram dentro dessa igreja para procurar o egocentrismo. E aí nós incorremos no erro. Nós incorremos no erro da antropolatria. É quando o homem adora o homem. É quando nós estamos ali, porque o pregador ele tem que ser eloquente, mas eu prefiro um pregador leigo cheio de Deus do que um eloquente vazio. Eu prefiro alguém que mal sabe falar, que estende a mão e o fogo desce, do que um homem que seja poliglota, pregando o evangelho, doutor em teologia, que mais parece uma lata em tempo de chuva, pem, e não acontece nada. Então nós temos que saber que quando Jesus libera essa verdade, ele causa um problema nos que têm verdade-fobia. É que a verdade ela endurece essas pessoas, ao passo que outras ela liberta. Jesus Cristo disse em João 8,32, e conhecereis a verdade. Ele está falando dele, tá gente? Só que ali ele está nascendo a expressão da personificação da verdade. E ele diz,
Em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Aí em João 8,36 ele disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a verdade que liberta também é o Filho que morre na cruz. Então a verdade morre na cruz. Por quê? Porque não haveria uma salvação sem uma morte verdadeira. Os animais morriam para poder limpar os pecados da humanidade, mas o sangue de bode e touro, Salmo 51, Davi diz, sacrifício não te apraz, senão eu te daria, mas um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Quando Jesus Cristo diz, e conhecereis a verdade, ela vos libertará, Jesus está falando de conhecimento, e aí eu entro numa profundidade, porque essa linguagem de conhecer é entrar em intimidade. Não é estar informado acerca da verdade, mas entrar em intimidade é passar a viver com a verdade, porque isso traz também uma comprovação de que ela é crível, aleluia. Quando eu ando com a verdade, eu vejo que ela funciona, eu me apaixono por ela. Então quando Jesus andava, olha o que ele vai falar em João 14,8. João 14,8, eu vou pedir aqui, desculpa ao pessoal da Rádio Peperi, mas eu vou passar. Eu vou seguir, eu ia parar às 8h30, mas eu não vou conseguir compor aqui, até porque nós entramos na adoração, fiquem em paz aí, tá, gente? Então, olha que interessante, a personificação da verdade, se ela é uma pessoa, então não basta eu saber o que é a verdade, porque pessoas, elas são dotadas de atributos pessoais, sentimento, emoção. Então, se ela é uma pessoa, ela quer rir com você. Se ela é uma pessoa, ela quer andar com você, ok? Jesus quer andar com você. A verdade que liberta quer andar contigo. Mas olha que interessante agora. A verdade, ela tem poder. Então a verdade agora não é só uma pessoa, mas ela também tem poder. Qual poder? Poder que estão agregados à sua própria essência. Se a verdade é uma pessoa, então uma pessoa tem sentimento, eu posso amar. Eu posso amar. Então a verdade tem poder de amar. A verdade tem poder de transformar. A verdade tem poder de curar. Por quê? Porque isso está dentro da essência da verdade, que é Jesus. Ele é o curador. Se eu recebo a verdade, recebo Jesus. Se eu recebo Jesus, eu ando com ele, porque ele é uma pessoa. E uma vez que eu ando com a verdade, o que é dele é meu. Por isso a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Significa que ele herdou tudo do Pai e colocou a gente no testamento para pegar uma ponta na herança. Diga glória a Deus! Aleluia! Agora beleza, já expliquei isso para vocês? Ok. Então agora a verdade tem poder? Tem. A verdade tem poder de ressurreição? Em João capítulo 11 a verdade chega e está falando para Marta e Maria. Eu sou a ressurreição e a vida. Então peraí, se João 14,6 Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se João 8,32 ele diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas se João 14,6 ele diz, eu sou a verdade, em João 8,32 ele diz, e conhecereis a verdade, ou seja, e terás intimidade, comunhão com a verdade, ela vai libertar vocês. Eu descubro um outro atributo da verdade, ela pode libertar você de toda a opressão que você está vivendo, ela pode libertar você de toda a doença que está te atacando, porque lá em Isaías 53, versículo 4, diz que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades ele tomou sobre si. Então eu descobri uma coisa, a verdade tem caráter substitutivo, ela pega seu problema e substitui pela sua paz, ela pega a sua doença e substitui pela sua cura, ela pega a sua tristeza e substitui pela sua alegria, aleluia. Esse é o poder da verdade. Mas você não quer a verdade. Ah, pastor, eu não aguento, não quero saber disso não. Eu sei, você pertence a um outro pastor. Eu entendo, eu não posso lhe recriminar, mas hoje eu estou lhe fazendo um convite. Vem para a verdade que ela te liberta. Agora, peraí, agora eu descobri que Jesus Cristo tem um poder, que a verdade tem um poder de ressurreição. Por quê? Porque Jesus é verdade. Então agora que Jesus é verdade, ele chega lá na tumba de Lázaro e diz, tirem a pedra. Lázaro sai para fora e o homem volta vivo. O filho da viúva de Naim está saindo num cortejo fúnebre e volta num cortejo festivo. Porque ele diz, jovem, levanta. Ele vai na casa de Jairo, a verdade vai na casa de Jairo e diz assim, ó, Talita cumi, menina, levanta-te, eu te ordeno, a menina levanta. Então Jesus, a verdade chega, vê os leprosos, eles dizem, se o Senhor quiser pode nos purificar, ele diz, eu quero, seja limpo. Então a verdade tem querer, e a verdade quer curar você, a verdade quer libertar você, a verdade quer arrancar o medo de você.
Não entre debaixo das camas, não saia correndo, não se esconda. Por quê? Porque a verdade também é a ressurreição e a vida. Amém? Jesus é com você. Agora vamos rapidamente. Em João 8,45, primeiro eu expliquei quem é que não crê. São ovelhas de um outro pastoreio. São ovelhas que não são das ovelhas do Senhor. Mas agora tem um outro grupo. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Agora eu entendi tudo. Há pessoas que simplesmente não creem. Porque agora eu entendo. A verdade está endurecendo elas. Por quê? Porque quando você diz a verdade para as pessoas, aprenda um princípio aqui, você que me assiste agora. Todo mundo quer a verdade. Todo mundo gosta da verdade. Mas nenhum está pronto para ela. Você quer, não mente para mim não. Fala a verdade para mim. Eu detesto mentira. Se a pessoa disser, você é arrogante. Você é adúltera. É arriscado bater e botar para fora. Nós queremos a verdade. Nós amamos a verdade, mas poucos estão prontos para a verdade. Por quê? Porque quando a verdade chega, aquilo que está em trevas, a verdade expõe a luz. Aquilo que está em escuridão, a verdade ilumina. Então quando Jesus Cristo, em João 14, em João 1, a Bíblia diz que a luz veio para o mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. Por uma razão apenas, porque suas obras eram más. Então eu descubro que a verdade é luz. Então, peraí, a luz veio ao mundo, Jesus está falando de si, ele veio ao mundo, João está falando de Jesus, mas o mundo amou mais as trevas porque elas escondem todo pecado e sujeira do mundo. A verdade, ela vem e lança luz no cenário. Às vezes você não sabe por que está doente. Você talvez possa estar passando por uma enfermidade porque você amaldiçoou alguém, porque você distratou alguém. Então a verdade vem e diz que você deve perdoar, ela lança luz naquela doença. Então ela lança uma luz na doença e trata da causa e não do sintoma. E agora você descobre que esses remédios todos não podem te curar. Por quê? Porque eles não estão tratando da verdade. Aquela doença tem uma causa diferente. E quando Jesus chega que lança luz naquela situação, você descobre que o perdão é o melhor remédio. Amém? Rapidamente. João 1,12. Eu quero ler com vocês, eu estou só em João hoje. João 1,12, olha o que o texto diz. João 1,12, não 12,1. Tic-tac, 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 tic-tac. João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Uau! Agora eu descubro um outro poder da verdade. É o poder da genética. Aleluia! A verdade, Jesus tem o poder de mudar a sua genética espiritual. E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Olha, gente. Olha que interessante. Quando eu vejo João 12 que diz que, contudo, aos que o receberam, significa aqueles que receberam a verdade. Aqueles que creram em seu nome, veja, deu-lhes o direito. Atenção, direito, ok? Direito significa bem adquirido, isso é teu. Isso é tua propriedade. Ele deu esse direito. Você pode estufar o peito, porque você tem esse direito. Ele te deu o direito de ser o quê? Ser feito filho de Deus. O que isso implica? Filiação. E o que filiação implica? Legitimidade. Você se torna alguém legítimo. Por que eu estou dizendo isso? Porque há muitos que se dizem filhos e não são. Há muitos que declaram que Jesus é o Salvador de suas vidas, mas eles não andam com Ele. Mas quando Jesus Cristo me dá o direito de me tornar filho, eu tenho uma certidão agora. Eu tenho uma comprovação documental. Isso é referido no céu e no inferno. Ele é meu filho. Vocês lembram do batismo de Jesus? Jesus está se batizando no Jordão. O que acontece? A voz vem de cima. Este é o meu filho amado, em que minha alma se compraz. Ouvi a ele. Este é meu filho amado. Eu quero que você glorifique a Deus, porque Ele está dizendo para você agora. Você que ouve a palavra, você que crê no nome, você que segue o nome, que tem comunhão com o nome, Ele está dizendo para você agora. Ele está dizendo para você no meio da multidão. Ele está dizendo para você no meio dos demônios. Ele está dizendo, ei,
este é meu filho amado, em quem minha alma tem prazer. Esta é minha filha amada, em quem minha alma se alegra. Ele é meu filho, ela é minha filha. Por quê? Porque você crê, porque você segue, porque você tem comunhão. Ele te deu este direito. É um direito dado por Jesus, é um direito de Deus para a sua vida. Você é filho amado. Quando o inimigo disser alguma coisa, quando alguém vier te atacar, lembre-se disso, ouça essa voz. Lembre de Jesus do seu batismo. Eis o meu filho amado, em quem minha alma tem prazer. Diga glória a Deus e bate palma aí. Uma vez que nós temos legitimidade, isso nos garante direitos. E aí, gente, isso muda tudo. Isso muda tudo. Lembra de José no Egito? Preso. Quem é aquele cara? Eu comprei como escravo. Os mercadores de Midian estavam vendendo um rapaz. Comprou onde? Eu comprei lá no meio dos hebreus. Ele estava dentro de uma cova, me venderam, paguei um troquinho bom para ele ali. Vendeu, Potifar comprou. Ele é acusado de tentar contra a mulher de Potifar. Ok, beleza, prende ele, agora ele está lá no cárcere. Que direito eu tenho, presidiário, um apenado? Nenhum, né? Mas agora, esse cara, para ele é conferido direitos a José. É conferido direitos a José de um governador. Alguém que estava no presídio. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Quando o faraó decreta isso em sua corte, próximo à festa, ele diz assim, Zafenat-Paneia, foi o nome que ele colocou, o nome egípcio em José, Yosef. Ele diz, Zafenat-Paneia, alguém porventura como tu, que tem o espírito do Deus vivente? Ele tira um anel do dedo, um anel de faraó, o selo real, e diz, colocando na frente de todo mundo, na frente inclusive do carcereiro da prisão, na frente de Potifar que o prendeu, todos os seus comandantes, todos os seus militares, gente, pelo amor de Deus, estou falando de generais, eu estou falando de militares, eu estou falando das suas escoltas, seus criados, seus servos. Ele diz assim, ninguém no Egito será maior do que tu, a não ser eu. Só eu serei maior do que tu no trono. Só eu serei maior do que tu. Potifar fez assim, ó. Agora ele me decapita. O que aconteceu aqui? José ganhou o direito de governar. Se dá para você entender o que eu estou falando? Deus está te dando o direito, você é filho de Deus. Quando os demônios quiserem te tocar, eles vão ver o anel. Eles vão ver o anel do selo real na sua mão. Eles vão saber, eles vão olhar pela sua indumentária, eles vão olhar pela sua cara, pelo resplandecente brilho em seu rosto. Eles vão ver os traços do DNA de Deus em sua vida, porque você recebeu a verdade, porque você recebeu o nome da verdade. Porque quando Jesus Cristo está lá em João capítulo 4, no poço de Jacó, quando ele está lá dialogando com a mulher cananeia, com a samaritana, então ele dialogando com aquela mulher, ele está lá no poço, a mulher está conversando com ele, certo? E está explicando para ele algumas coisas de água. Como é que você pode me dar dessa água? Você não tem com que tirar. Ele diz, mulher, se tu soubesse quem te pede, dá-me de beber, é tu que me pediria, e eu te daria água viva, e nunca mais você teria sede. Agora, olha só que interessante. Ela acredita e ele diz, vai chamar teu marido. Não tem um marido, eu sei, tu teve 5 e agora o que tem não é teu. Ela entra na cidade, gente, ela creu. Eu encontrei o profeta. Jesus passa 2 dias em Samaria pregando e ele deixa para a crença daquele povo a vida eterna dentro de Samaria. Por que ele fez isso? Porque alguém creu. Sabe por que na sua casa não há avivamento? Porque você não crê na verdade personificada. Sabe por que não há ressurreição? Porque você está buscando vida num Jesus que você não serve. Sabe por que você não crê em transformação? Porque você está buscando vida na verdade relativa e não na verdade absoluta. Você está buscando recurso onde não há recurso. Você está buscando ajuda onde não há ajuda. Por quê? Porque todas as ajudas e todos os recursos são relativos. Só Jesus Cristo é a essência. Só Jesus Cristo totaliza o que você precisa. Só Jesus Cristo supre você de todas as necessidades. Amém? Então agora que eu descubro que eu tenho direito, que isso muda tudo, eu descubro agora que eu tenho o quê? Imunidade diplomática. 1 João 5,8, encerrando. 1 João 5,8. Olha só, gente, o que eu estou dizendo para vocês. Se você receber a verdade, não a verdade que o mundo recebe,
O mundo vai se dar com Jesus Cristo, não te preocupe. Quem está na ganância, quem está no roubo, quem está na mentira, quem está fazendo favorecimentos ilícitos, quem está vivendo de suborno, eles vão pagar caro, eles vão pagar, não te preocupa. Você é a elite, fique em paz, você é a essência. A elite não é aquele que tem a conta bancária gorda, porque ele não terá vida eterna. Não pela conta bancária, mas pela forma com que ele vive. Jesus Cristo disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu estou dizendo para nós aqui, você acha que você anda de fuga, você anda malzinho, aí você entende, oh meu Deus, o Senhor me esqueceu. Ei, você não está entendendo nada. Você não entendeu nada quem você é. Enquanto você não se comporta como você é, você não pode ser empossado. Deixa Deus te empossar, te comporte como você é. Se posicione para aquilo que foi chamado e o céu irá pelejar pela sua vida. Olha o que diz o texto. O Espírito, 1 João 5,8. O Espírito, a água e o sangue, os três são unânimes. Segue. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Vai. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Então nós incorremos num pecado muito pior. Qual pecado? De transformar Deus em mentiroso por não crer naquele que ele enviou. Em João 4, voltando a dizer, Jesus Cristo disse, quando os discípulos vieram de Samaria, mestre, você não come conosco? Ele disse, uma comida tenho que comer e é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Uma comida tenho que comer. Uma comida tenho que comer e é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. E ele diz, a obra de Deus é essa. Atenção. Que creiam naquele que ele enviou. Peraí. Sabe quando as pessoas ficam brigando nas igrejas para trabalhar? Eu quero ser porteiro, eu quero ser pregador, eu quero ser pastor, eu quero ser evangelista. Eles não entenderam nada. A obra de Deus para ser feita é você crer no Filho, andar com o Filho, se legitimar da família, receber um direito e ganhar imunidade. Nós queremos passar por cima de tudo isso porque, volta o versículo, nós aceitamos o testemunho dos homens. É isso que está acontecendo. A gente não está aceitando o testemunho de Deus. Nós estamos aceitando o testemunho que as pessoas estão dando. O que é testemunho? É aquilo que elas declaram e sustentam. É aquilo que elas declaram e sustentam. Nós não estamos aceitando o testemunho de Deus. Qual é o testemunho de Deus? É Jesus Cristo. Deus deu testemunho. O que ele disse? Esse é meu filho. Ouçam ele, esse é meu filho. João capítulo 3, 16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. É Deus falando, estou dando meu filho para vocês, para remir o pecado de vocês, para tirar esse peso, esse jugo diabólico da vida de vocês. E agora eu vou pastorear vocês, vocês terão um só pastor e serão um só rebanho. O que a gente tem visto? A gente tem visto o rebanho sendo fatiado e pastores brigando pelas fatias. Nós estamos vendo pessoas querendo fazer tudo, menos obedecer a palavra. Nós não queremos mais nos submeter às diretrizes de Deus. Não queremos mais nos submeter ao senhorio do Senhor. Nós queremos o quê? Os testemunhos dos homens. Mas a Bíblia diz, mas o testemunho de Deus tem maior valor. O que isso quer dizer, pastor Alexandre? Creia no que Deus diz. E isso será imputado por justiça em sua vida. O que Deus diz acerca da nossa situação? Ele diz, não há mal que dure para sempre. O que Deus diz acerca da nossa situação? Que os justos reverdecerão como a rosa e os ímpios murcharão. Não te preocupa, o que é do ímpio está guardado. A Bíblia diz que o ímpio amontoa riquezas para a casa do justo. Fica tranquilo, o teu Deus virá com vingança. O teu Deus há de julgar a nossa causa. Isaías 64 diz, desde a antiguidade não se ouviu falar, e desde tempos remotos não se ouviu, acerca de um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. O nosso Deus não nos impõe fardos pesados, ele só quer que você creia nele. Falou para Jairo, Jairo, a tua filha morreu. Não importune o mestre. O Jesus disse, não temas, crê somente. A vida da menina voltou pela fé de Jairo em Cristo, no que Jesus disse. A menina não ressuscitou, ele podia dizer, não mestre, não, ela já morreu mestre, obrigado. Foi porque ele creu, ele disse, crê somente. Sabe o que significa isso? Notícias virão para derrubar a tua crença.
Situações virão para te derrubar, para te remover do ponto de fé. Você precisa estar onde Deus quer que você esteja. Deus vai te procurar onde Ele te colocou. Eu não estou dizendo cidade, estado, igreja, casa. Eu estou dizendo no ponto de crença. Onde Ele te colocou? Em que lugar Ele botou você? Fica lá. A chuva vem. Como Ele disse, se uma casa não é construída sobre a rocha, virão as chuvas, os ventos e a removerão do lugar. Jesus é a rocha. Ele é a pedra angular. Ele é a verdade e a vida. Jesus é a verdade e a vida. Você crê nisso? E encerro a palavra dizendo que você tem imunidade diplomática com Lucas 9. Não precisa botar na tela. Ponha só o que eu te pedi antes, tá bom? Na tela ali. Em Lucas 9, Jesus Cristo disse: eis que vos dou poder e autoridade. Ah, vocês não deram glória aí na sua casa de vocês, né? Eu vou dizer de novo, Jesus disse: eis que vos dou poder e autoridade. Quem está te dando poder e autoridade? A verdade. O Filho. A ressurreição e a vida. O testemunho de Deus. Ele disse: eis que eu vos dou poder e autoridade. Direito adquirido, imunidade, ninguém me toca. Imunidade diplomática, ninguém me toca. Eis que vos dou poder e autoridade sobre todos os demônios. Os demônios sabem que você é filho, se você é filho. A doença sabe que você é filho. O mal sabe que você é filho. Apenas ande com a verdade. Jesus é verdade, não com a sua verdade. Eu sei, mas é que, não tem mais aqui, não faça emenda. Não transforme a palavra de Deus numa coxa de retalho. Um pouco da sua palavra, um pouco da dele. Fique só com a dele. Porque o testemunho de Deus é muito mais poderoso. Eu quero orar com vocês agora. E eu quero dar graças a Deus pela vida de vocês. Sabe o que me dá credibilidade na palavra de Deus? Para nós, seres humanos, mortais. É que os testemunhos que você lê hoje na Bíblia aconteceram na vida de pessoas que já morreram. Eles não eram super-heróis, eles eram como você e eu. Se dissesse assim, não, então Lázaro ressuscitou e está vivo até hoje. Lázaro também foi para o céu. Sansão? Não. A verdade atuou na vida de seres humanos mortais e transformou eles em super-humanos. Em suas épocas eles mudaram a realidade, só porque pegaram a verdade. Por isso eu convido a você a abraçar a verdade. Jesus, ele quer entrar em sua casa. Não adianta você se envolver com ciências ocultas, nem com idolatria, adorando coisas feitas por mãos humanas, porque a vovó tinha aquela crença. Não adianta buscar ajuda para enricar, governar através de centros demoníacos, nem com sociedades secretas. Ei, essa não é a verdade absoluta, é só uma verdade relativa. A verdade absoluta é que se Jesus Cristo não entrar em sua vida, está tudo acabado. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e diante, a Bíblia fala de um tribunal que é colocado nos ares. E daqueles que morreram, grandes e pequenos, significa pessoas de patente comuns, compareceram diante do juízo do trono branco. E o nome deles não estava no livro da vida. Uau! Você já pensou? Como aquele rico que não quis cuidar do mendigo e morreu. E aí ele morre, e ele olha e vê numa localidade distante, com um abismo de fogo no meio entre os dois lugares, ele atormentado pelas chamas, e vê Lázaro, o mendigo cheio de ferida, no seio de Abraão. Seio de Abraão não quer dizer que ele estava no peito de Abraão. Ok? Era o nome do lugar que era dado, seio de Abraão no paraíso. Aos cuidados, vamos dizer assim. E ele vai, a sua soberba e petulância era tão grande, desde a terra, que ele mandou botar, ele mandou botar o mendigo para fora. E agora, depois de morto, você vê que as suas faculdades mentais estão no mesmo lugar. Ele diz, pai Abraão, manda Lázaro
Manda Lázaro molhar a ponta do dedo e botar na minha boca. Manda Lázaro. Quer dizer, o cara está morto no inferno e ainda está vendo o mendigo como mendigo. Manda ele. Abraão, eu queria conjecturar que Abraão deve ter dado uma risada e disse assim, ai, você não aprendeu nada, né, rapaz? Ei, deixa eu te explicar uma coisa. Você não está vendo que tem um abismo entre nós e vocês? Olha bem, entre nós e vocês. Não fazem parte mais do rebanho de Cristo. De sorte que quem está aí não pode vir para cá. E quem está aqui não pode ir para lá. Ele diz, então, manda ele molhar, manda ele ir lá. Aí derruba um pilar do espiritismo, né? Manda ele falar com meus irmãos, eu sou uma família de mais 5. Para que eles não venham parar onde eu parei. Porque o lugar que eu estou é de tormento atroz. E Abraão diz assim, se não crerem nos vivos, nunca crerão nos mortos. Eles têm Elias e os profetas. Abraão estava dizendo, eles têm o Velho Testamento. Elias e os profetas, Moisés e Elias. Significa, eles têm os profetas e as leis. Ou seja, que aprendam sobre esse lugar nas Escrituras. Que eles aprendam, que eles sigam a Bíblia. Ele estava dizendo isso. Não, eles têm a Bíblia. Uau, isso me deixou em estado de choque. Porque você não tem como carregar ninguém, nem quebrar o galho para ninguém que já morreu. As Escrituras são a chave que abre a porta para o céu. Nós temos que ler aquilo lá, nós temos que ler aquele livro, seguir aquele livro, amar aquele livro, porque aquele livro que você vê de papel e tinta, na verdade, é o único item sobrenatural que foi materializado e está na mão de todo mundo. A palavra de Deus, eu posso pegá-la, eu posso andar com ela, eu posso aprender sobre Jesus Cristo através dela. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Mas, Senhor Jesus, como é que eu vou aprender de Ti? O meu povo perece por falta de conhecimento. Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. E aí eu quero abrir um lequezinho para alguém, para pessoas que dizem que a Bíblia... a Bíblia não, a Bíblia passou. Negativo. Jesus é claro, examinem as Escrituras. Eu vou lhe fazer uma pergunta, como é que a geração daqui a 10, 15 anos, se é a de hoje começar a ensinar para elas, que a Bíblia sagrada não tem determinado valor ou não é aquilo ali, se são elas que trazem todo o conhecimento acerca do mundo espiritual que nós temos, você já pensou na igreja do futuro? Ainda bem que eu permita a Deus, eu não esteja aqui para ver. Vamos receber a verdade agora. Vamos receber a verdade em nossos corações. Receber a verdade, eu quero orientar você. Não é somente dizer eu recebo, eu tomo posse, é andar por ela. Porque se você entender com o Espírito que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus diz eu sou o caminho, mas Ele também é a verdade. Então quando eu tenho Jesus, eu ando com Jesus, Ele é o caminho. Ele é a verdade tem seu próprio caminho. E essa verdade que tem seu próprio caminho gera vida. Então fique em paz. Jesus te ama e eu também. Siga Jesus, receba Jesus, ame Jesus. Sua doença será expulsa pela verdade personificada, que é Cristo. Seu problema será varrido pela verdade personificada, que é Cristo. Oremos então. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, eu quero declarar agora, Pai querido, que a Tua verdade, ela venha inundar os corações, Pai querido, de todos os homens e mulheres que estão nos ouvindo agora. Senhor amado, da área da saúde, Senhor amado, da área profissional, da área trabalhista, da área municipal, da esfera, Senhor amado, jurídica, Senhor amado, do policiamento, Senhor amado, dos presidiários, os doentes, Senhor, todos que estão trabalhando ou desempregados, todas as mulheres, crianças, os jovens, as viúvas, os órfãos, Pai, o militarismo, o corpo de bombeiros, em o nome de Jesus, Pai, espalhe a sua verdade sobre todos os corações, transforma, Senhor amado, as nossas vidas.
vidas, perdoe, Senhor, as nossas transgressões, limpa a nossa cidade, limpa, Senhor amado, do engano, limpa o nosso estado da mentira, do engano, da manipulação, limpa, Senhor amado, tira este véu escuro, Senhor, da ignorância, Senhor, ou da desinformação sobre nossas vidas. Senhor amado, faça resplandecer a luz aonde há escuridão, porque a verdade também lança luz às trevas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que a tua mão poderosa seja estendida agora, nos dê livramento, Pai, pois a tua palavra declara que aos seus anjos dará ordem a nosso respeito, para nos guardar em nossos caminhos. Envia os teus anjos agora, Deus, e sopra para longe, Pai, sopra para longe todo o mal, sopra para longe toda a incredulidade, sopra para longe todo o engano, sopra para longe, Senhor amado, toda a mentira, porque quando a verdade chega, a mentira vai embora, e manifesta a tua graça, manifesta o teu favor, e a tua misericórdia sobre nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, obrigado pela Rádio Peperi, obrigado por todos que nos assistem, um beijo no coração de vocês, e lembre, o melhor de Deus está por vir. Fique com a verdade absoluta, deixa a verdade relativa. Jesus te ama e nós também. Algo novo está chegando, algo novo está chegando. Shalom, shalom.